Para confeccionar essa bolsinha, você vai precisar de 4 partes iguais, 2 no tecido principal, 2 no forro. Aqui, em especial, eu estou utilizando um sintético que já vem com essa gravação e para o forro, um cetim dublado no TNT. A primeira coisa que você vai fazer é arredondar uma das bordas. Então, uma eu mantive reta e a outra eu peguei um círculo com 8 centímetros de diâmetro, posicionei e arredondei as partes de baixo, tanto do forro quanto do tecido principal. Você também vai precisar de um pedaço de zíper a metro, um pedaço de vivo, esta parte é opcional, você pode pular a aplicação do vivo, uma etiqueta para identificar a sua peça e nessa peça eu também vou colocar uma alça que eu bordei aqui a inicial da minha cliente. Essa alça é uma alça pronta de poliéster de 4 centímetros. Todas as medidas e as minhas parceiras de etiqueta e material estão aqui na descrição desse vídeo com o meu cupom de desconto. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é posicionar aqui a minha alça a 5 centímetros da lateral para dentro e vou passar uma costura aqui, prendendo essa alça em um dos espelhos principais da minha peça. Então, eu posicionei assim, aqui está presa com clips e eu vou passar uma costura. Então, venho para a máquina e passo uma costura reta para prender. Ficou assim. Agora, eu vou marcar 3 centímetros da borda para baixo, aqui nos dois lados, e vou aplicar o meu vivo. Então, eu vou posicionar o meu vivo assim e a partir da marcação de 3 centímetros eu começo a costurar. Eu vou usar aqui a máquina doméstica e para aplicar o vivo eu vou usar um calcador de zíper, o que vem na máquina. Esse aqui. Vou usar aqui, ó, o lado esquerdo. É a parte que fica para fora da sua máquina. Eu pego aqui uma fita métrica e da borda para baixo eu marco 3 centímetros nos dois lados. Faço uma marcação aqui e aqui. Vou posicionar o vivo com o espaguete para dentro da peça e a borda para fora. Então, posiciono assim, borda com borda e começo a costurar a partir da marcação de 3 centímetros. Então, eu posiciono aqui na máquina e vou prender o vivo. Ficou assim, lembrando que o vivo é opcional, você pode fazer sem ele. Agora, eu vou pegar o meu zíper com o lado direito para cima, que é o lado que tem aqui, ó, o ressaltinho, o trilho do zíper, e vou posicionar assim, direito do zíper com direito do meu tecido principal. Vou deixar aqui, ó, sobrando para os dois lados, e aqui, onde tem o vivo, eu vou jogar para o lado e vou costurar sem pegar no vivo. Então, essa parte do vivo aqui está solta. Eu jogo para o lado e a borda está aqui livre. Então, eu prendo o zíper aqui, passo uma costura. E ficou assim, sem costurar o vivo. Agora, eu vou pegar o meu forro e vou posicionar assim. Direito do forro com o direito do tecido principal. Aqui em cima a mesma coisa. Agora sim eu me preocupo em encostar o calcador aqui no trilho do meu zíper. Posiciono aqui na máquina e passo a costura também. Jogo forro e tecido principal para um lado e zíper para o outro, vou acomodar aqui e vou rebater essa costura. Então, agora eu vou passar uma costura aqui em cima do meu tecido principal, lembrando que atrás o forro tem que estar bem acomodado para o seu cursor de zíper não prender no forro na hora de abrir e fechar a bolsa.
Ficou assim. Agora eu pego o outro espelho e vou fazer a mesma coisa aqui. Boto direito com direito do zíper, passo uma costura e depois venho com o forro e coloco direito do forro e também passo outra costura. Vou jogar forro e tecido principal para um lado, o zíper vai ficar aqui no meio e vou rebater a costura da parte de trás. Lembrando que o forro tem que estar posicionado aqui, ó, para o cursor não prender no forro. Então, posiciono bem aqui na máquina e rebato a costura. Ficou assim, com as duas costuras rebatidas. Agora, vou colocar o cursor aqui no zíper. Então, agora, eu pego aqui, coloco reto o meu zíper. E eu quero que ele feche para o lado esquerdo da minha bolsa e abra para o lado direito. Então, eu vou começar do lado direito para o lado esquerdo. Isso é opcional também. Você pode colocar do jeito que você achar melhor. Então, vou colocar aqui o cursor. As duas partes têm que entrar iguais. Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu ensino a colocar o cursor se você tiver dificuldade. Então, ó, ele abre para o lado direito e fecha para o lado esquerdo. Então, ele vai parar fechado aqui do lado esquerdo. Agora, eu vou juntar tecido principal com tecido principal e forro com forro. Então, eu venho com um clips e vou prendendo a volta toda. Lembrando que o seu zíper tem que ficar para o lado do forro. E o vivo que você colocou, se é que você colocou, a parte que não está costurada, ela vai ficar para fora. Então, posiciona bem com a parte para fora que não está costurada e vou passar uma costura em volta da peça inteira. Aqui no fundo, eu vou deixar uma abertura de mais ou menos 12 centímetros para fazer o desvire da peça. Então, nesse forro, como é um cetim dublado, você pode colocar alfinetes. E no sintético, você prende com o clips para não marcar o seu material. Então, agora eu passo a costura na volta toda e aqui, ó, nessa marcação que eu fiz aqui com alfinetes, eu não vou costurar. Posiciono aqui na minha máquina e vou passar a costura na volta toda, bem na beirinha aqui do meu vivo, sentindo o meu vivo, e vou deixar essa abertura aqui embaixo. Então, ficou assim, com a abertura aqui no fundo. Agora, eu vou retirar aqui os excessos, tanto do zíper quanto do vivo, dos dois lados. Vou dar uma queimadinha aqui no zíper para ele não desfiar. E vou desvirar a peça por essa abertura aqui que eu deixei. Então, eu coloco a minha mão, abro o meu zíper e desviro, com cuidado. Ficou assim, agora eu puxo o forro para fora e vou fechar essa abertura que eu deixei. Então, eu faço assim, ó, dobro para dentro e vou passar uma costura aqui bem na beirinha. Jogo para dentro o forro, acomodo. E a peça está pronta.
E aí, gostou? Me siga para mais aulas, passo a passos e dicas incríveis de costura criativa.